Olá, irmãos, tudo bem? Eu senti no coração hoje de compartilhar com vocês uma bênção que Deus me deu no ano de 2023, mas que eu terminei de pagar no final do ano de 2024. Que fique um pouco mais claro no assunto que eu vou entrar agora, eu vou voltar um pouquinho. Eu morei um tempo na Irlanda, em 2017 até o início de 2020. Na Irlanda, eu morei um tempo ali na capital, em Dublin, e depois eu fui morar no interior. E isso me fez me conectar com o interior, com essa questão de morar numa cidade mais tranquila, numa cidade mais pacata, numa cidade mais, enfim. E eu moro atualmente em São Paulo. E antes de eu ir para a Irlanda, eu simplesmente amava São Paulo. Eu não era cristã na época, claro. Então, assim, eu amava tudo que São Paulo me proporcionava. As oportunidades de trabalho, a diversidade de barzinho, de balada, de restaurante, enfim. Eu amava tudo que São Paulo me proporcionava. Eu trouxe aqui para vocês hoje foi falar sobre as terras que Deus me deu. Ele literalmente me deu e vocês mais para frente vão entender por quê. Quando eu voltei, eu cheguei na pandemia, em 2020, grávida e com a criança de 1 ano e 8 meses. Me separei nessa situação. Ainda não tinha todo esse pico de pandemia. Quando eu cheguei, assim que eu comecei, já começou a se espalhar pela Europa, depois chegou para o Brasil. E, enfim, foi aquela toda situação, né? A pandemia desviou a vida de muita gente, muitas pessoas tiveram que mudar os seus planos, muitas pessoas perderam, muitas pessoas ganharam, muitas pessoas se reinventaram, enfim, né? Todo mundo sabe como que foi esse caos da pandemia na vida, né, de todos que foram, de alguma forma, né, afetados e aonde essa pandemia chegou. E aí o que acontece? Quando liberou, quando foram flexibilizada a questão da saída de casa, de viagem, eu senti a necessidade de retomar a Bahia, que foi o estado que eu nasci. Eu queria me reconectar com minha família, com meu pai, né? Eu contei aqui meu testemunho né, da questão do alcoolismo dele, da violência, mas assim, tá tudo perdoado. Então eu senti essa necessidade. Então, depois que flexibilizaram toda a questão da pandemia, que podia, liberou para viajar, liberou para, enfim, depois que a gente já estava depois que liberaram para que a gente pudesse retomar nossas vidas aos poucos. Então eu senti essa necessidade de reconectar com o interior novamente. E aí eu uni ao útil ao agradável, de reconectar o interior novamente e de me reconectar às minhas raízes que estão na Bahia, né? Eu vim de uma cidade do interior de lá e eu queria ir, né, para me reconectar com tudo isso de novo, né? Queria viajar, sair de casa. Eu acho que todo mundo, assim, quando liberou, a primeira coisa que as pessoas queriam fazer era sair de casa, respirar. E aí eu fui. E eu cheguei lá, eu percebi que lá muitas pessoas também se reconectaram com a questão da roça, mesmo sendo interior, e o pessoal se reconectaram, transformando as suas roças em sítios, em um lugar de descanso, em um lugar para você fazer um retiro da cidade, mesmo que seja pequenas cidades, mas um lugar de paz. E nessa ida da Bahia, eu comecei a frequentar muitas roças, né, de pessoas, de parentes, enfim. E o desejo foi plantado no meu coração. E aí, o que acontece? Eu vi um vídeo de uma pessoa, eu adoro os vídeos dela, né? Que ela fala muito disso do interior, né? Da pessoa se conectar, reconectar com o campo. E nos vídeos dela, ela falava muito sobre essa questão das pessoas, muitas pessoas, não só eu, muitas pessoas, tá sentindo essa necessidade, essa semente de se retirar das grandes cidades. E ela falou muito que isso pode ser Deus colocando isso no nosso coração, até porque todo mundo sabe, Jesus está voltando, muitas coisas ainda estão por vir, e se reconectando no campo, a gente está se reconectando a Deus.
está se reconectando com o Criador, além de que, né, nas grandes tribulações também, né, também tem aquela questão da gente fugir, né, para os montes e tal. Eu estou fazendo um resumo do que ela falou, e foi um vídeo muito bacana, muito lindo que eu assisti. Vou ver se eu deixo o link aqui nos comentários. E me fala vocês, se vocês também sentem essa necessidade, se vocês também têm essa semente no coração de vocês de sair das grandes cidades. Agora eu vou voltar um pouquinho mais, antes de eu assistir esse vídeo. E o que acontece? E aí eu voltei para Bahia de novo, né? E eu voltei já convertida, né? Já voltei convertida, já passando pelo processo de transformação. Todo mundo sabe, não é fácil, é batalhas que a gente enfrenta todos os dias. Eu não sei vocês põem aqui no comentário o que é que vocês acham, se vocês concordam, mas a impressão que eu tive é que quando a gente se converte, parece muito que a gente começa a ter uma opressão financeira. E eu senti muito isso desde a minha conversão até este momento, né? Eu sou mãe, hoje sou mãe solo, com 2 crianças, e eu vivo pela fé. Mas Deus, ele sempre me amparou, sempre veio em meu socorro. Enfim, mas voltando ao assunto, e aí da última vez que eu fui para a Bahia, que eu fui a primeira vez, eu não era convertida, mas eu sentia aquela necessidade de conectar com a natureza, e a segunda vez eu já fui convertida, e isso cresceu muito dentro de mim, gente, cresceu assim dentro de mim de uma forma assim que eu não sabia explicar. E aquele vídeo daquela mulher me deu a resposta de tudo aquilo que eu estava sentindo, mas até o momento eu não estava entendendo nada. E aí eu tava mexendo no Facebook, eu não mexo mais, mas na época eu tava mexendo no Facebook, quando eu retomei para São Paulo na segunda vez, e tinha essa propaganda de um rapaz, de um homem vendendo essas terras. E aí ele tava vendendo lá na Bahia, fala tarefa, né? Tem alguns lugares que fala hectare, outras, enfim, mas na Bahia fala tarefa. E ele tava vendendo essas tarefas. A princípio, eu peguei o contato dele, mas eu peguei o contato dele para minha irmã, porque minha irmã hoje ela tem uma condição financeira muito melhor do que eu. Então eu pensava o seguinte: se minha irmã compra, eu consigo mexer, vou ter sempre um lugar para eu ir, né? Porque lá eu tenho parentes, essas coisas, mas não é a mesma coisa, não é um parente próximo, né? Então da minha cabeça era o seguinte: se minha irmã comprasse, a gente ia construir alguma coisa lá juntas, tal, ia cuidar, mexer com terra, tal, enfim, ela ia comprar, mas quem ia cuidar era eu. Na minha cabeça era assim, mais ou menos. E, enfim, só que minha irmã, ela não se mostrou muito interessada. E eu também não tinha o valor para comprar. E foi aí que Deus veio com as suas providências. Aí o que acontece? E aí eu falando com esse rapaz, aí depois eu fiquei um tempo sem falar com ele, e esse desejo no meu coração aflorando, aflorando, e aí eu retomei o contato com esse rapaz de novo. E ele falou, não, tá lá ainda. Na verdade, eram várias tarefas e a pessoa comprava a quantidade que podia comprar. Por exemplo, se quisesse comprar 1, 2, 3, 4, 5, enfim, eu podia comprar a quantidade que eu quisesse. E aí o que acontece? Minha irmã não teve interesse, não demonstrou interesse, minha irmã não quis, enfim, não mostrou. E aí eu não falei, eu não vou insistir mais. Só que aquele desejo estava no meu coração e eu não tinha R$ 1 na conta. Gente, eu juro por Deus, não tinha nada na minha conta. Mas assim, eu continuei a conversa com o rapaz, como se eu fosse comprar. Comecei a negociar, comecei a querer entender mais sobre a terra. E sem dinheiro nenhum. Muitas vezes, no momento da nossa negociação, minha conta, eu cheguei até o cheque especial. E aí, o que acontece? E eu negociando com ele, eu falei, eu vou comprar essas terras. E aí, alguma coisa falava comigo, é para ser sua, vai dar tudo certo. E eu falei, vou negociar essas terras. Gente, eu juro por Deus, eu não tinha R$ 1 e eu não sabia da onde tirar também. E Deus, né, no seu trabalhar, foi trazendo as providências aqui para mim. Tem um versículo na Bíblia que fica em Mateus 18, que fala que tudo que for ligado na terra também será ligado no céu. E eu acredito que tem muito a ver com esse vídeo, que tem muito a ver com o tema que eu estou falando. Por quê? Porque eu liguei esse desejo no meu coração, minha fé foi ligada, né, sem ao menos eu perceber. E eu percebo o seguinte, gente,
Quando nós queremos muito algo, nós precisamos nos conectar, é como se fosse energia se conectando, sabe? Por exemplo, vamos supor, se você, sei lá, você quer montar uma loja de bolo, né? Você tem que começar a pesquisar receitas, pesquisar as coisas como se você já tivesse aquilo, né? Não é ver para crer, é crer para ver, né? Acho que foi isso que aconteceu comigo. Eu comecei a negociar com ele, comecei a negociar, não falando para ninguém, somente para minha mãe, e para como se eu fosse comprar literalmente. Eu não tinha esse dinheiro, ia dar quase 20 mil reais tudo, e eu não tinha, realmente eu não tinha, não tinha de onde tirar, porque eu não tinha como é, crédito em banco para tirar empréstimo, porque eu nunca tive cartão de crédito, então aquela coisa, né, eu não tinha pontuação boa para tirar empréstimo, então assim, eu realmente não tinha. Só que Deus foi colocando ideias na minha cabeça. Eu orava, falava, Deus, o Senhor plantou isso no meu coração. Tenha misericórdia, me coloque ideias, me dá esse dinheiro, arruma um jeito desse dinheiro chegar até a mim, e eu orando e pedindo para Deus, para Ele me ajudar e vir meu socorro com relação a isso. Até que Deus colocou uma ideia na minha mente. E aí eu falei, será, Deus? Será? Mas fui lá, fui tentar. E aí eu negociei com o rapaz, com as ideias que Deus colocou no meu coração, gente. Eu não sabia se ia dar certo, mas eu negociei. Falei, olha, eu vou comprar 3 tarefas. Vou comprar 3 tarefas. E ele falando, negociando com ele, eu falei, ó, prepara aí o contrato que eu vou comprar. Quanto que vai ser de entrada? 10 mil. E eu não tenho esse dinheiro, mas eu falei, Deus colocou no meu coração, Deus falou para mim que vai, né, que vai me socorrer, que vai prover. E aí veio e aí a minha fé tava assim, é meu. Tipo assim, como se fosse meu, como se eu já tivesse, como se eu fosse milionário, tipo assim, pagasse no cartão de crédito ali ou dar dinheiro à vista, enfim, era como se fosse meu. E aí Deus colocou no meu coração essas ideias e eu comecei a colocar em prática depois que eu negociei com ele, pedi para ele fazer o contrato, tudo. Gente, e as coisas foram indo, foram fluindo. E às vezes, muitas vezes, Deus coloca um desejo no nosso coração e a gente tem medo. Fala, eu não consigo, eu não tenho, não sei na onde que eu vou conseguir, não é para mim. E Deus, às vezes, ele fala, eu coloquei no seu coração. Então, se eu coloquei, é porque eu vou te dar. Se movimenta, faz acontecer, né? Então, assim, existe uma analogia que eu acho que combina muito com o que eu tô falando aqui, que eu vi uma vez um Reels, alguma coisa assim, que é tipo 2 pessoas, né, que começa a cavar cada uma de um lado, aí uma acha um grande diamante e fica toda feliz e vai embora. E a outra cava, 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 e ela não encontra nada até aquele momento e ela desiste no meio do caminho, ou seja, na verdade ela desiste no final. E se ela tivesse cavado ali mais um pouquinho, no dela tinha muitos diamantes. E é o que acontece com a gente, né? Acontece comigo, acontece com você. Muitas vezes a gente desiste no meio do caminho. Às vezes a gente até pega, coloca em prática um pouco, tal, chega a pesquisar, mas a gente desiste, simplesmente desiste, procrastina e desiste dos nossos sonhos, dos nossos desejos que Deus colocou no nosso coração e que só bastava a gente cavar um pouquinho mais, que a gente ia alcançar a bênção. A primeira ideia que Deus me deu foi o link de pagamento. Eu montei um negócio na pandemia, que foi um negócio que salvou a minha vida, que também foi Deus que me deu essa ideia, né? Através de um sonho que eu tive quando eu estava na Irlanda, mas aí eu vou fazer um outro vídeo. Se vocês quiserem que eu conto, fala aqui nos comentários. E eu montei essa empresa de sucos detox na pandemia. E aí eu tinha contas, muitas contas, tal, né? Porque eu fazia, mandava muito link de pagamento. E aí eu falei assim, se eu fazer um link de pagamento para minha mãe, que minha mãe, os cartões de crédito da minha mãe tem uns limites muito altos. Eu não tenho cartão de crédito. Eu falei, se eu fazer um link de pagamento para minha mãe, e esse link de pagamento vai voltar em dinheiro, será?
Eu sei, talvez tenha gente que já fez isso, que faz isso, né, com frequência, mas eu nunca tinha feito, então para mim não sabia se ia dar certo ou não. E aí eu fiz esses links de pagamento, gente, para minha mãe. Então a minha intenção era o quê? Aí eu fiz o link de pagamento e aí depois eu transferi o dinheiro para minha conta. Eu falei, eita, eu já tenho o dinheiro da entrada. E eu falei, meu Deus, eu já tenho o dinheiro da entrada. E aí, meu coração já começou a ficar, né, cheio de alegria. E aí eu falei, tá bom, Deus, e agora? Eu tenho o dinheiro da entrada, só que eu tenho um cartão de crédito para pagar e tenho o restante. Como que o Senhor vai me ajudar? E eu sempre orando, gente, pedindo a Deus. Eu tô rindo aqui, mas foi um momento assim que eu desesperava, era joelho no chão, orando, ela falando com Deus o todo tempo. E aí Deus me colocou outra ideia. Minha mãe, ela trabalha registrado, as pessoas gostam muito dela. E aí eu falei, mãe, pede para eles te mandarem embora, para a senhora receber o dinheiro de volta, e se Deus tocar no coração deles de novo, eles te recontratam. E aí minha mãe pediu para eles mandarem embora, né, porque ela explicou que tinha uma dívida tal, que não sei o quê, que precisava, né, arcar com essa dívida, que no caso era o terreno, que já tinha negociado, já estava quase tudo pronto. E aí eles falaram, não, tudo bem, mandou ela embora, pagou tudo certinho e a gente conseguiu pagar o restante. Então, assim, para ele lá foi praticamente tudo à vista, né? A gente conseguiu pagar tudo à vista. Aí a gente parcelou mais 3 parcelas que minha mãe conseguiu pagar com seguro-desemprego. E aí Deus tocou o coração deles lá e eles recontrataram minha mãe novamente, pela glória de Deus, gente, pela honra e glória de Deus. Só que as parcelas do cartão de crédito ficaram muito pesadas para mim. E eu falei, Deus, porque eu trabalho por conta. Eu sou massoterapeuta hoje, eu também sou formada em Direito, mas eu não atuo. Por uma questão das minhas filhas, né? Eu preferi ser mãe presente, sabe? Aquela mãe que cuida ali debaixo das asas. Então, eu optei por massoterapia, atendimento a domicílio, porque eu conseguia me dedicar mais aos cuidados das minhas filhas. Então, assim, tinha mês que eu ganhava bem, tinha mês que eu não ganho. Então, muitas vezes, tipo, aquele mês eu ganhei bem, tipo, aquele que eu ganhei bem vai cobrir o outro mês que já não foi, né? E aí eu assumi essa dívida. Eu falei, Deus, eu não sei, me entrego nas tuas mãos. E, gente, foi o ano passado, todinho eu pagando isso aí. Eu paguei todos os meses, certinho, né? E era um valor bem salgado, né? Foi dividido, imagina, faz as contas aí, o valor, né, da entrada, 10 mil, dividido. Gente, mas tem uma ressalva que eu quero fazer. Eu fiz no cartão 8 mil, então eu paguei 8 mil. E aí ficou faltando 2 mil para dar entrada. Naquele mês que, que eu estava negociando com ele, gente, apareceram muitas clientes fechando o pacote. E muitas clientes fechando o pacote. Então, eu consegui tirar 2 mil do meu orçamento para completar os 10 mil. Só para vocês entenderem que teve um mover de Deus, né, para que desse certo. Eu liguei aqui na terra e foi ligado no céu. Então, muitas das vezes, os seus familiares, os seus amigos vão ser os primeiros a duvidarem, vão ser os primeiros, às vezes, até tirar uma chacota, né? Eu vi, né, esses dias aí, me deixou chateada, mas também, né, não entra no meu coração, que foi assim, nossa, você se formou em direito para ficar mexendo com esse negócio de roça. Nós somos cristãos, a gente não está mais conectado com esse mundo, né? E mexer com terra, e estar em um sítio, e estar em uma chácara, é uma forma da gente se conectar mais com Deus, né? Não sei se vocês sentem isso, mas na minha percepção é isso. Quando você sai dessas grandes cidades, nessa violência, essa poluição sonora, e você vai para um lugar tranquilo, é como se você estivesse se conectando a Deus ali. Tanto que tem muita gente que sai desses lugares e vão orar nos montes. E aí, continuando. Aí que aconteceu? O valor que eu parcelei ficou pesado, mas eu consegui pagar. Gente, eu terminei de pagar em novembro de 2024. Paguei tudo certinho. E hoje, esse mês, que tipo, as coisas estão apertadas, eu olhei para trás, assim, olhando para trás, eu falei, gente, como que eu consegui pagar? Parecia a história do azeite, né? Quem lembra da história do azeite, da Bíblia?
o azeite só acabou quando acabaram-se as vasilhas. E no meu caso parece que foi exatamente igual. Eu paguei todas as parcelas assim numa tranquilidade, e quando acabaram as parcelas, tipo assim, aquele dinheiro que sobrou, por exemplo, só sobrou em dezembro, né, por enquanto, não deu para eu conseguir cobrir minhas despesas de dezembro. Então, assim, eu pensei, eu falei, gente, mas como? Eu paguei parcelas com esse dinheiro, paguei despesas em casa, tudo, que não sei o quê, e deu tudo certo. Agora tá me sobrando o dinheiro que eu paguei as parcelas e não tá dando conta. Então, assim, Deus faz algo assim na nossa vida, assim, que a gente olha para trás e fala, gente, é Ele. Se não fosse Ele, eu não tinha conseguido. E qual que é a reflexão? Se Deus plantou algo no seu coração, tenha fé, se movimenta, conecta esse seu desejo com o céu. Como que você vai conectar? Se movimentando, né? Fazendo com que as coisas aconteçam. Às vezes, você olhando a sua realidade, você fala, não, não é para mim, eu não posso, eu não consigo. Mas Deus está ali, lá falando, é para você, você consegue, se movimenta que eu vou te ajudar, eu estou te segurando na sua mão. Imagina se eu tivesse desistido. Imagina se eu tivesse pensado, como é que eu vou comprar isso? Como é que eu vou comprar essas tarefas se eu não tenho dinheiro na conta? Eu não tenho R$ 1. Às vezes eu sempre estava zerando todo mês, né? Que não é fácil, uma mãe sozinha, com 2 filhas pequenas, trabalhando por conta ainda. E eu falava assim, e se eu tivesse desistido? Se eu não tivesse buscado soluções? Se eu não tivesse buscado alternativas? Né? Deus foi colocando as coisas no meu coração, eu fui tentando e deu certo, pela honra e glória do Senhor. Então, assim, não desista, né? Mesmo que parentes riam, mesmo que amigos falam que não é para você, mesmo que você mesmo duvide de você mesmo, não desista do seu sonho. E, gente, eu não conheço as terras ainda. Eu não conheço ainda, eu vou conhecer agora, em janeiro, nesse mês mesmo, que é na Bahia, eu moro em São Paulo, e eu tô muito ansiosa, porque eu quero fazer um trabalho muito bacana lá, né? Eu já pesquisei tanta coisa, minha mãe fala que eu tô ficando doida, mas já pesquisei tanta coisa, gente, para fazer lá, e o que eu mais achei muito interessante, o que eu achei mais legal foi a questão da agrofloresta, né? E eu quero implementar lá. Gente, mas da mesma forma que eu comprei as terras e eu estava sem nenhum real no bolso, eu também estou indo para lá com um projeto de construir alguma coisa, de fazer, de plantar as mudas, tal, também sem o orçamento para isso. Com a certeza que Deus vai me ajudar. Mas o que é que eu quero falar para vocês? Na Bíblia fala muito para a gente viver pela fé. E eu acredito que viver pela fé é isso. Muitas vezes eu duvido da minha capacidade. Muitas vezes eu relutei para trazer esse vídeo aqui para você, porque eu sou uma pessoa tímida, porque eu acho que as pessoas vão julgar, enfim. A gente, às vezes, muitas vezes, a gente acha que a gente não está fazendo algo bom, não está fazendo algo com qualidade. Mas o que que vai fazer as coisas que dê certo? É a gente insistir, é a gente corrigindo o que está errado, é a gente buscando soluções, é a gente buscando alternativas. Tem um trecho de um filme que eu acho muito bacana, que fala assim: Deus não vai te dar paciência, né? Mas Deus vai te dar situações para que você seja mais paciente, né? Deus não vai te dar riqueza, Deus não vai chegar aqui e falar, ó, toma um pote de ouro. Não, Ele vai te dar situações, vai te dar ideias. Não é assim que Deus trabalha. As pessoas podem rirem. Da minha família tem pessoas que tiram chacota desse meu desejo que está no meu coração. Tem pessoas que Tipo, como assim? A pessoa se forma em direito e vai querer mexer com roça? então eu sei que tem isso, né? Mas é porque elas vivem pela carne, nós vivemos pela fé, nós vivemos pelo espírito, nós estamos enxergando algo mais à frente, porque a gente sabe que vai vir muitas coisas aí ainda. E se você tem uma terra, se você planta, se você começa a colher o que você planta, você pode proteger a sua família e também você pode transbordar na vida de outras pessoas. Então, eu não estou só pensando em mim, tipo, ai meu Deus, eu quero uma terra para mim, para eu chegar lá e a minha família, né, fazer um bunker e se enfiar lá dentro e se esconder de todo mundo. Não, o meu pensamento é, Deus, obrigada, que ela seja frutífera, que ela seja morada, que ela seja abrigo, que eu também transborde na vida de outras pessoas através dela, né? E eu agradeço muito a Deus por isso, e eu quero que você não desista,
né, se é um desejo seu, né, através do meu testemunho, eu comprei, eu posso afirmar, e eu tenho testemunhas, por quê? Porque eu dei esse testemunho na minha igreja, né, eu não tinha por que subir num púlpito e mentir, né, eu não tinha R$ 1 no bolso, e Deus me deu as soluções para que eu pudesse pagar essa terra, e Deus também foi me dando também o seu socorro também no decorrer do pagamento das parcelas, porque realmente se não fosse ele eu não tinha conseguido pagar, tanto que eu terminei de pagar, as coisas apertaram de novo. Então, gente, tenham fé, né, no seu sonho, acredita no seu sonho, né? Se Deus colocou esse seu sonho no seu coração, é porque Ele vai te dar as ferramentas para que você torne esse sonho realidade. Não desista, porque assim como Ele me ajudou, Ele também vai te ajudar. E lembrando, pessoal, que assim que eu chegar, que eu for apresentada pessoalmente a essas terras, eu vou fazer um vídeo aqui com vocês e apresentar vocês também. E eu espero que vocês gostem e que tudo isso sirva para alimentar a fé de vocês também.